Prefeitura embarga a obra no centro histórico da capital depois de uma série de denúncias, entre elas de garimpo ilegal. O estado de saúde da criança que se afogou depois de ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina em Tangará da Serra. E ainda, fogo num aparelho de ar-condicionado assusta alunos e funcionários de uma escola estadual em Cuiabá. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Prefeitura de Cuiabá embargou hoje uma obra no centro histórico da capital, na região da Escadaria do Beco Alto, que foi revitalizada há pouco mais de 3 anos. O município recebeu várias denúncias, como dano ao patrimônio público e até garimpo ilegal. Escavações profundas no centro histórico de Cuiabá, montes de terra em todo o terreno. Cenário que lembra mesmo uma área de garimpo, só que em meio às casas, o que motivou a fiscalização. Quem mora por aqui diz que a movimentação de caminhões ocorre principalmente de madrugada. E aí ele alega que enquanto o pessoal está trabalhando com latinha, ele está ficando rico, porque ele já tirou mais de 100 quilos de ouro. Eu fui procurado por um servidor do IFAM e também por um morador aqui da região, dizendo que aqui estava tendo uma obra, essa obra aparentemente completamente irregular, né, com remoção de material, principalmente de noite, né, nos finais de semana, no horário de madrugada. Os bancos e as árvores que ficavam aqui ao lado da escadaria do Beco Alto foram arrancados. Até a placa da prefeitura sumiu. Todos os bancos daqui da escadaria foram retirados, todos, ele pegou todos. Aqui tinha plantas de árvores frutíferas, ele arrancou. O que mais chama a atenção é que tudo isso ocorre há anos, em pleno centro da cidade, onde imóveis são tombados como patrimônio histórico e precisam seguir regras mais rígidas em qualquer tipo de obra. Moradores da região denunciam que são constantemente ameaçados para que fiquem em silêncio. Todos os moradores, de um modo geral, sofrem, né, represália com qualquer tipo de ação. Ele nos ameaça que hora ele fala que ele está legalizado, ele fala que tem pessoas por trás dele, que nada vai acontecer com ele. A situação se repete em outros imóveis na região que são do mesmo dono. As obras foram embargadas porque, segundo a Defesa Civil, existe risco de desmoronamento. Esses casarões do centro, a gente sabe que todos eles estão numa condição muito ruim, né? Muito precária de estabilidade. Então uma obra dessa pode, com esse período de chuva que está começando, né? Uma obra dessa pode vir levar risco para os outros casarões e para a população de modo geral. De acordo com a prefeitura, o proprietário dos imóveis tem várias passagens criminais e responde a mais de 30 processos judiciais. Ele negou todas as acusações. Eu estou aqui efetivamente desde 2003, com projeto, tudo. Hoje a única pendência que existe no IFAM é o projeto desse daqui, que é em relação à questão da drenagem. Várias denúncias de garimpagem, várias denúncias de trabalho análogo à escravidão, mas isso é o quê? É uma forma, entendeu, disso aqui não se realizar e isso não se transformar em um shopping horizontal. Um estudo será feito para avaliar os impactos ambientais provocados. O proprietário foi notificado e terá um prazo de 10 dias para apresentar a documentação que comprove a legalidade das obras. Vamos apresentar a defesa, apresentar os alvarás que estão em pendência com os arquitetos, com os engenheiros responsáveis e vamos regularizar. Fizemos o embargo da obra, o prazo legal será dado ao responsável para que ele comprove que tem licença, que tem acompanhamento de um responsável técnico, enfim, para que se explique para o poder público municipal e também para toda a sociedade esse estrago, esse cenário aqui que mais parece um cenário de guerra do que um centro histórico de uma capital. O IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, informou que o imóvel ao lado da escadaria do Beco Alto não possui projeto aprovado pela Superintendência em Mato Grosso. O responsável pela intervenção foi notificado sobre a obra irregular, que foi embargada em agosto deste ano. Além da fiscalização,
O IPHAN informou que realizou uma inspeção que constatou impacto ao sítio arqueológico e pediu que o responsável se manifestasse. Para que os outros imóveis que sofreram intervenções sem autorização, o IPHAN pediu ao responsável que adotasse providências para preservar esses imóveis, pois a escavação causou desestabilização do terreno. Alunos e funcionários de uma escola estadual na capital passaram por um susto hoje à tarde. Um aparelho de ar-condicionado pegou fogo. A sala de aula foi esvaziada imediatamente. O Sérgio Borges conta quais as providências que foram tomadas. O fogo começou por volta de 2 horas da tarde, aqui na Escola Estadual André Avelino Ribeiro, no bairro CPA1. Vocês vão ver agora como é que ficou a sala de aula. Aparelho de ar-condicionado, algumas carteiras e também o data show destruídos. Havia 30 alunos aqui assistindo a aula. Nas salas ao lado também havia estudantes e professores. Um professor notou a fumaça que saía do aparelho de ar-condicionado e imediatamente ordenou que os estudantes se retirassem. Houve correria, um certo desespero, mas ninguém saiu ferido. Alunos chegaram a filmar o fogo no ar-condicionado. Funcionários tentaram apagar esse fogo com extintores de incêndio, mas não conseguiram. Esse fogo só foi controlado e extinto com a chegada do Corpo de Bombeiros. A diretora disse que a fiação elétrica da escola é antiga e que existe um projeto de reforma que não foi executado. Nós justamente pleiteamos, a SEDUC já fez uma ata de manutenção para iniciar a reforma. E justamente estava no projeto final de finalização daquelas planilhas do que está incluso, né? Mas a obra já estava para iniciar. Trocar toda a parte elétrica da escola e os telhados. A Secretaria Estadual de Educação enviou técnicos e engenheiros que estão aqui na escola fazendo uma inspeção. O Corpo de Bombeiros também vai emitir um laudo a respeito deste incêndio. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a reforma da escola começou no dia 27 de setembro e que contempla a parte elétrica. O prazo para a execução é de 150 dias, segundo informou a SEDUC. Os alunos da sala interditada serão atendidos em outro espaço da escola e a rotina das aulas não será afetada. A Polícia Civil procura pelo suspeito que matou um homem a tiros na tarde de hoje em Rondonópolis. A vítima chegou a invadir 2 residências na tentativa de fugir do atirador. A marca de um dos tiros ficou no muro de uma casa próxima à cena do crime. No asfalto, os fragmentos dos projéteis da arma utilizada pelo suspeito. O homem que foi baleado estava nesta calçada do residencial Matias Neves, quando foi surpreendido pelo atirador. Quem estava na rua disse à polícia que o suspeito chegou em uma moto vermelha já atirando contra a vítima. Ao menos 7 disparos foram ouvidos por vizinhos no momento do crime. Para tentar fugir dos tiros, o homem invadiu esta casa, pulou o muro dos fundos e caiu no quintal vizinho. Mas ele foi perseguido pelo suspeito, que continuou atirando durante todo o trajeto. Segundo a Polícia Militar, o homem morto a tiros tinha mais de 10 passagens criminais por furto, roubo e formação de quadrilha. O homem morto a tiros foi identificado como Johnny Kaique do Nascimento, de 30 anos. Segundo a Polícia Civil, ele já foi investigado em várias operações. Em uma delas, que apurava roubos e furtos de peças de caminhão na região sudeste do estado, ele chegou a ser preso. A seguir, as novas regras para os rótulos de alimentos. A partir de agora, a informação nutricional tem que estar em destaque nas embalagens. Em Primavera do Leste, a baixa adesão à vacina infantil contra a Covid preocupa a Secretaria de Saúde. Esta semana, uma mobilização foi feita em postos de saúde para atrair pais de crianças com 3 e 4 anos de idade. Só que a procura foi muito baixa.
Em 2 dias, apenas 17 crianças entre 3 e 4 anos de idade foram vacinadas em Primavera do Leste. A ação foi organizada pela Prefeitura assim que novas doses chegaram no município. Profissionais dos postos de saúde até se caracterizaram para receber as crianças, mas a adesão foi baixa. 13 crianças foram vacinadas com a primeira dose da Coronavac pediátrica e apenas 4 receberam a segunda dose. Nós já vacinamos mais de 5.500 crianças maiores de 5 anos no município de Primavera e nenhuma notificação de evento adverso. A vacina é segura, está sendo utilizada em outros países, é direito da criança e a vacina contra a Covid mais uma vez provou o potencial de salvar vidas que a imunização tem. A Secretaria Municipal de Saúde pretende retomar a vacinação de crianças de 3 e 4 anos na semana que vem. Vamos agora ver os dados atualizados sobre a vacinação em Mato Grosso, informação do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados do Ministério da Saúde. 84,75% da população vacinável tomaram a primeira dose aqui no estado. A segunda dose, ou dose única, foi aplicada em 75,48% da população acima de 5 anos de idade. Nesse cálculo aqui, ainda não está incluído o público de 13 e 4 anos que começou a ser vacinado recentemente, há poucos dias. E mais de 1.193.000 pessoas tomaram a primeira dose de reforço aqui no estado. Vamos então conferir os dados da pandemia, casos aqui em Mato Grosso. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, de terça-feira até hoje foram confirmados 118 novos casos de Covid. A gente lembra que ontem e também na quarta-feira a gente não teve essa atualização, portanto 118 novos casos nesses 3 dias. O total no estado passou de 838.700 casos desde o início da pandemia. Mais de 822.900 pessoas tiveram Covid e estão curadas. Infelizmente, houve o registro de mais um óbito pela doença. A vítima, uma mulher de 57 anos, da cidade de Nova Olímpia. Desde abril de 2020, 15.244 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS caiu. Hoje está em 17,39% dos 70 leitos de terapia intensiva na rede pública estadual para pacientes com Covid, 52 estão desocupados. Continua internada num hospital de Tangará da Serra a criança de 11 anos que se afogou ontem numa piscina. O cabelo da menina foi sugado pelo ralo da piscina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança ficou presa embaixo da água cerca de 2 minutos ao mergulhar e ter o cabelo sugado pelo ralo da piscina. Quando percebeu que a menina ficou presa, uma mulher teria tentado socorrer, mas não conseguiu. Ela pediu ajuda de um vizinho que retirou a criança da piscina e iniciou imediatamente os primeiros socorros. Os bombeiros também foram chamados para socorrer a vítima. Quando nós chegamos no local, essa pessoa ela estava lateralizada e liberando bastante líquido pela boca. A guarnição do Corpo de Bombeiros coube a manter essa pessoa estável, preservando os seus sinais vitais, que é a respiração e pulso. Realizamos a imobilização e posterior transporte para a UPA local aqui de Tangará da Serra. A criança está internada na UTI de um hospital particular aqui em Tangará. Os médicos aguardam a evolução neurológica da paciente e o estado de saúde dela é considerado estável. Dados sobre a informação nutricional de alimentos, como teor de açúcar, gordura e sódio, agora devem estar em destaque nos rótulos. São novas regras da Anvisa que já estão valendo. A Lenir está sempre de olho no rótulo dos produtos. Primeiro para ver a validade e depois para saber os ingredientes. Mas confessa que tem dificuldade porque a embalagem é muito colorida e as letras são muito pequenas. A gente sempre tem que olhar, se bem que vem muito pequenininha as letras, muita dificuldade, às vezes tem que tirar óculos da bolsa.
justamente para alertar os consumidores sobre alto teor de açúcar, gordura e sódio nos alimentos. Já estão valendo as novas regras, que obrigam as empresas a colocarem na embalagem a figura de uma lupa com essas informações em destaque. A tabela nutricional, que fica na parte de trás da embalagem, só poderá ser em letras pretas e fundo branco, para facilitar a leitura. Ficará bastante alerta hoje na frente da embalagem a quantidade de açúcar, sal e gordura saturada, que são os 3 alimentos envolvidos nas maiores doenças crônicas que a gente tem: obesidade, diabetes, hipertensão e aumento do colesterol. Atualmente tem embalagem que induz o consumidor ao erro. Nesta aqui de cereais, consta que o teor de açúcar é de pouco mais de 9 gramas, mas se analisar bem, vai perceber que essa quantidade é de uma porção de 30 gramas e não de 100, como deveria ser. Fazendo o cálculo, é uma média de 30 gramas de açúcar a cada 100 de alimento. Apesar das novas regras já estarem em vigor, os produtos que já existem ainda vão ter um tempo para fazer as alterações necessárias. Agora, os produtos que estão sendo lançados, esses sim, já precisam vir com os rótulos adequados. Os alimentos que já estão sendo produzidos a partir do dia 9 de outubro já precisariam sair da indústria com essas informações no rótulo na frente da embalagem, mas os alimentos que já estão no mercado, eles teriam até o prazo de 1 ano e para produtores familiares, pequenos produtores, até 2 anos para adaptar essas embalagens com informação para a população em geral. A Lenir gostou da novidade e acredita que o consumidor vai poder escolher os alimentos de forma consciente. Vai ter mais condições da gente ler rapidamente assim, né? Achei maravilhosa a ideia. Depois do intervalo, Copa do Mundo do Catar. O técnico da seleção brasileira fala com nossa equipe sobre a lista dos convocados. E agora a gente tem imagens ao vivo do Distrito de Bom Sucesso, em Várzea Grande. A comunidade está em festa pelos 199 anos de fundação do distrito. Distrito que é famoso também pela Rota do Peixe. A gente traz as informações de toda a programação por lá. Daqui a pouquinho, 29 graus é a temperatura em Várzea Grande neste momento. Agora 6 horas e 27 minutos. Fique com a gente que o MT2 volta bem rápido. A comunidade de Bom Sucesso em Várzea Grande está em festa pelos 199 anos de fundação do distrito. Vamos então ao vivo até lá? Natan Goulart está na comunidade e conta pra gente qual que é a programação de hoje por aí, Natan. Boa noite. Oi, Luzimar, boa noite para você e a todos. Pois é, quase 2 séculos de história, viu? E numa data tão importante vai ter celebração aqui por muito tempo, viu? Enquanto o Paulo Sérgio vai mostrando pra gente, olha lá naquele palco bem lá no fundo, montado ao lado da Escola Municipal Maria Barbosa Martins, terá daqui a pouco músicos da Banda Municipal de Várzea Grande. Terá também o coral infantil formado por crianças da região da Grande Cristo Rei. Vai ter também apresentação com violino e flauta, e a animação também conta com um grupo de siriri formado por alunos daqui da escola, viu? Que a gente acompanha aqui ao lado. E a festa, Luzimar, também continua amanhã, que é a data oficial do aniversário do Distrito de Bom Sucesso, que completará 199 anos de fundação. Então, a partir das 6 horas da tarde, com muita música, dança e também com o melhor da culinária regional, já que a gente vê muitas barraquinhas aí com comidas típicas aqui da região. E o Distrito de Bom Sucesso faz parte do turismo regional, né, conhecido como a Rota do Peixe. E além das famosas peixarias, tem o artesanato, doces e bebidas produzidas pela comunidade local. Então, uma boa opção, Luzimar, para quem está sem programação já para esse fim de semana. Hoje já começou e tem amanhã também a grande festa aqui de comemoração, enquanto o Paulo Sérgio vai mostrando pra gente, dos 199 anos do Distrito de Bom Sucesso, viu, Luzimar? Eu volto com você, uma boa noite a todos e um bom fim de semana, viu?
Legal, boa dica então para curtir um fim de semana diferente, conhecendo um pouco da gastronomia, um pouco do artesanato, da cultura regional dessa comunidade que tem tanta história em Várzea Grande e acaba fazendo parte também da história do nosso estado de Mato Grosso. Parabéns aí aos moradores de Bom Sucesso em Várzea Grande. Hoje foi o primeiro dia de cobrança de pedágio na MT-130 no trecho entre Primavera do Leste e Paranatinga. O contrato entre a concessionária e o governo do estado prevê investimentos pelos próximos 30 anos. Agora, o motorista precisa dar algumas paradinhas para seguir viagem pela MT-130 no trecho entre Primavera do Leste e Paranatinga. Quem tem moto paga R$ 4,75. Quem viaja de carro, R$ 9,50. Caminhoneiro também paga R$ 9,50 por eixo. A cobrança será feita em duas praças de pedágio. A Praça 1 fica no quilômetro 167 da MT-130. A Praça 2, no quilômetro 242. A cobrança do pedágio foi autorizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e também pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Estado de Mato Grosso. A Rota dos Grãos é a responsável pela administração da MT-130 no trecho entre Primavera do Leste e Paranatinga. A concessionária cuida de pouco mais de 140 quilômetros de rodovia e já realizou os primeiros trabalhos iniciais necessários. Por isso, o pedágio poderá ser cobrado. O investimento previsto para os próximos 30 anos na estrada é de cerca de 370 milhões de reais. Segundo a concessionária, já foram feitos correção de desníveis, reparos no pavimento e acostamento, melhoria na sinalização e drenagem. Já estão disponíveis também na estrada os serviços de socorro mecânico, médico e inspeção de tráfego para os motoristas. O contrato de concessão prevê um cronograma de investimentos voltado para ampliações e melhorias. Nessa ampliação e melhoria estão inclusas processo de alargamento e adequação de pontes e viadutos, implantação de acostamentos, implantação de terceiras faixas. Isso, vamos falar de forma gradativa, respeitando o contrato de concessão. Quem usa a rodovia com frequência espera que as condições da pista melhorem, já que alguns pontos ainda apresentam problemas. Acho que a rodovia ainda precisa ser melhor trabalhada, principalmente a parte de acostamento, né? A parte fluvial da rodovia também está deficitária. E a passarela da Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, é interditada para obras. O assunto é destaque aqui no G1 Mato Grosso. A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, interditou hoje a passarela. Serão realizados reparos para a revitalização da estrutura, como a troca das madeiras dos degraus, pintura, aplicação de anticorrosivos nas partes que são de metal. De acordo com a CEMOB, agentes de trânsito vão estar ali no local para dar suporte aos pedestres que transitam na região. Esta avenida, Fernando Corrêa da Costa, é uma das mais movimentadas da capital. Ela liga a região do centro ao Cochipó, a saída sul de Cuiabá, em direção a cidades como Rondonópolis. Trânsito intenso e realmente ali é muito perigoso para fazer a travessia se não houver a passarela, que, portanto, está em obras, interditada a partir de hoje. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. A TV Centro-América participou da coletiva virtual com o técnico Tite. Dentre os assuntos, o técnico da seleção brasileira falou sobre a lista dos convocados para a Copa do Mundo. Na entrevista coletiva virtual para os estados do Norte e Centro-Oeste, o técnico da seleção brasileira se mostrou tranquilo, mesmo estando a somente 37 dias do início da Copa do Mundo. Olhos fechados antes de uma pergunta que o torcedor brasileiro espera ansiosamente pela resposta. Na última convocação, você deixou claro que estava de olho para todas as oportunidades. E a pergunta que fica é, depois dos 2 amistosos, essas dúvidas diminuíram? Elas aumentaram, elas ficam aumentando na medida que os atletas em alto nível vão concorrendo e fazendo grandes jogos e grandes apresentações. Primeiro é uma
Que prazer, que bom que é assim. O que nós temos enquanto comissão técnica é fortalecer os atletas para que eles continuem evoluindo. Antes dos últimos amistosos, Tite deixou claro que gostaria de tornar pública a lista com até 55 jogadores, que será enviada à FIFA no próximo dia 21. Mas o regulamento, alterado pela própria FIFA, prevê que os nomes não sejam divulgados. Na última convocação eu passei de bonzinho também, né? Eu passei do cara legal, do cara... dizendo para vocês todos que eu queria divulgar os 55. Mas eu quero dizer para ti que eu continuo com a mesma afirmação. Eu quero colocar e eles não querem deixar eu colocar aqui. Dia 7 de novembro, o torcedor estará com os olhos bem abertos para conferir a lista da Copa do Mundo, dos nomes que podem trazer o Hexa. E lembrando que a lista com os 26 atletas convocados para a Copa do Mundo será divulgada no dia 7 de novembro. E o Brasil estreia na Copa no dia 24 de novembro contra a Sérvia. O MT2 termina aqui. Você sabe, né? Pode rever as reportagens no Globoplay. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. E a gente encerra com mais imagens ao vivo, direto de Várzea Grande. Distrito de Bom Sucesso está em festa. 199 anos de fundação e tem uma programação gastronômica, artística, cultural hoje e amanhã na comunidade, onde a gente está neste momento mostrando as imagens para você. Temos também imagens do alto da capital. O tempo está nublado, a gente teve pancadas isoladas de chuva na capital ao longo desta sexta-feira. Pode voltar a chover hoje. 29 graus é a temperatura neste momento. Previsão para amanhã, muito calor na região metropolitana. A gente pode ter máxima de 36 graus neste sábado. Ótima noite para você e eu te espero aqui amanhã no MT2. Tchau, pessoal.